Olá, Saúde em Evidência aqui pela rede social, mais um giro por aí, né? Hoje eu estou com a Juliana Leal, ela é engenheira, ela tem uma preocupação muito grande com relação à coleta de resíduos, coleta seletiva, descarte de eletrônicos, várias coisas aí que de repente para a gente é muito simples e não é simples assim. E hoje nós vamos colocar um pouquinho de biossegurança no nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho de contaminação e de coleta de resíduos em unidades de saúde, hospitais, que são os que mais nos preocupam. Seja bem-vinda, Juliana, mais uma vez. Obrigada. E eu gostaria que a gente começasse com a nossa preocupação, que a gente sempre fala, até a gente está montando um evento para março, né? Quando a gente fala de biossegurança, a gente está falando do quê? Biossegurança é a questão de micro-organismos, essa contaminação que pode acontecer dentro de um estabelecimento. Na verdade, não é só relacionado a estabelecimento de saúde. Se fala mais porque é onde tem ali um acúmulo desses micro-organismos. Então, é fazer o controle desse micro-organismo, para não ter essa propagação, não ter contaminação cruzada. Quando a gente fala de controle, a gente tem uma preocupação com a visita ao paciente, a própria visita do médico ao paciente, a visita ao paciente, né? E a gente percebe que às vezes a pessoa vai visitar o paciente, ela não se preocupa com a utilização do álcool gel. E o médico também tem que se preocupar de usar o álcool no paciente, passar o álcool de novo para olhar o segundo paciente. Como que você vê isso hoje, nesse mundo moderno da medicina? O que tá bem habitual de se perceber, de se ver, é a questão de os profissionais se movimentando com jaleco, tanto dentro da unidade de atendimento quanto fora. Questão de higienização das mãos também, temos muito problema de contaminação nesse aspecto, porque o álcool em gel veio para facilitar, mas o ideal é que a mão seja lavada mesmo, com sabonete, tem todo um procedimento de como higienizar as mãos. Essa questão de contaminação entre um paciente e outro, obviamente, cada especialidade da medicina tem a sua classificação, né? Vamos falar assim, potencial de contaminação. Mas um paciente que chega, até mesmo um acompanhante, a gente não sabe qual é a situação que ele está, qual é a real doença que ele apresenta. E se ele tem o bom senso também para ir visitar um paciente, se ele não está com problema ou está, né? Porque o bom seria ele não ir, né? Exatamente. E quando a gente fala de classificação de resíduo, né? A gente tem dentro do hospital, a gente sabe que tem que ter as normas. Até você falou sobre o jaleco, a lei já existe, né? O profissional não pode sair do consultório com o jaleco, não pode ficar circulando, ir para a rua, voltar, que a gente assistia toda a parte hospitalar, você chega, você sempre vê um médico ou um enfermeiro andando com o jaleco. Eu percebo que isso já diminuiu, mas ainda tem. Ainda existe. Quais são as classificações desses resíduos e onde eles estão, cada setor dentro de um hospital? A unidade de gerenciamento, de geradora de resíduos, o hospital, o maior, né, vamos dizer assim, ele está classificado na RDC 222/2018, que são os resíduos gerados na unidade de saúde, básico. Tem algumas classificações ali de separação do resíduo, mas vamos dizer, dentro do estabelecimento, do gerenciamento, dentro do estabelecimento, a parte interna, nós temos a geração no setor crítico, no setor semicrítico e no não crítico. O não crítico, a área administrativa mesmo, almoxarifado, onde vão falar assim, não há atendimento. O semicrítico, o atendimento geral, comum, enfermaria, e o crítico, aquele atendimento com maior potencial de contaminação, de infecção. Independente do setor de geração do resíduo hospitalar, do lixo hospitalar, nós temos que ter, na parte de coleta interna, ela tem que ser agendada, ela tem que ser programada. Porque pode acontecer vários tipos de contaminações. Pode ter um acidente mesmo, colisão. Às vezes o carrinho da coleta colide com uma enfermeira que está com um medicamento ali, então assim, às vezes até seringa, agulha exposta. Então assim, tem várias situações. Agora na parte de resíduo mesmo, vamos dizer, porque pensa, nós vamos abrir uma lixeira, coletar um resíduo, tem que amarrar o saco, colocar na outra. Tudo isso é potencial de dispersão de aerossóis. Muito pessoal fala assim, na sua casa, por exemplo, na hora de dar descarga, baixa a tampa. Que ali o material, os micro-organismos vão subir, né? São os chamados aerossóis e vai ter inalação, contaminação das partes do corpo.
Esse resíduo hospitalar, eu tenho uma curiosidade agora. A gente sempre fala assim, o lixo hospitalar ele tem que ser tratado diferente. Que tipo de lixo, que é até assim, né? Que tipo de lixo que é retirado lá e de que forma que ele é feita essa coleta? Estou no centro cirúrgico, teve um parto, teve uma cirurgia. De que forma que isso é tirado? Existe um profissional lá dentro que vai ali retirar ou o coletor de fora que vai fazer esse trabalho? E quem seria o responsável por isso dentro de um hospital? Tá, não vou citar suas classificações, vamos falar exemplificando mesmo. Então, nós temos o resíduo ali, que é de resto de análise, de laboratório, então amostras, às vezes. Temos o algodão, a luva que foi contaminado, tem a injeção, a lâmina, temos o bisturi, temos a parte de peça anatômica mesmo, né, algum órgão amputado, talvez temos também placenta, oriundos de cirurgia, temos resíduos de medicamentos. Então, assim, praticamente tudo que se gera dentro do hospital. E temos o resíduo comum, o papel, o plástico, enfim, que não esteja contaminado. Esse resíduo, ele é separado em infectante e químico, certo? E no caso de lâmina e agulha de pérfuro cortante. E o outro é o resíduo de medicamento. Curiosidade minha agora. Amputação de órgão, uma placenta. Qual que é o destino, de que forma que ele é retirado de lá e o destino dele? Então, isso até gera uma certa, na questão de classificação de resolução, ele gera um pouco de dúvidas, para ser bem sincero. Ele tem uma classificação no A3 e no A4, que depois, se vocês tiverem interesse, sugiro que vejam a norma. Mas, de qualquer maneira, é um material que entra em decomposição muito rápido, então ele tem que ficar acondicionado de maneira separada, preferencialmente resfriado. Temperatura. Né, assim, existem várias normas, a depender aí de estado e tal, mas que seja resfriado, identificado, para que tenha um manejo adequado. Agora, o que eu vejo, assim, que também é uma dificuldade dentro do hospital, que até gera uma controvérsia nessa questão de classificação de resolução, é porque, independente de qual exemplo que eu dei aí, se é um medicamento, se é uma seringa, se é um pedaço de, né, uma peça anatômica, o que está realmente contaminado ou não? É difícil classificar isso dentro do hospital. Então, o hospital faz um atendimento ali o dia todo, o paciente chega, faz um primeiro atendimento na triagem. Só depois de exame, que sai, que tudo, que se sabe a doença que ele tem. Então, como que eu posso falar que o resíduo lá da área semicrítica, ele não está com um grande potencial de infecção? Aí, né, para resíduo de serviço de saúde, a gente tem algumas tecnologias de tratamento. A RDC não estipula qual será o tipo de tratamento, salvo, né, o de incineração no resíduo A5, A2 e A3. Só que para enquadrar em A2 e A3 é outra história também, porque aí vem, complexo, né? Vem essa tem que ser específico tem assim, algumas especificações. Então eu sempre, assim, eu discordo muito nessa parte que a legislação traz, porque o gerador, a verdade é que o gerador, no momento ali da geração do resíduo, se ele não tiver a confirmação da contaminação, ele vai tratar aquilo com uma classe A menos. E a hora que ele confirmar, aquele resíduo já foi misturado. Não adianta mais. Né? Aí ele não pode ir lá procurar mexer, às vezes já foi a coleta. Então, como que é feita essa separação? E aí, aquele resíduo que vai receber, tratamento A, tratamento B, vai ser eficaz esse tratamento? O A ou o B? Então, é uma coisa assim, que gera muita dúvida. Quando eu vejo você implantando o MTR aí para os coletores, né, online, o trabalho que você desenvolve, eu vou te fazer uma pergunta, assim, talvez, não sei nem se você pode responder. O Berlândia está atuando com relação a todas as normas e ele está fazendo um trabalho, assim, que a gente pode dizer assim, a coleta de resíduo dentro da cidade, especificamente no setor de saúde, ela é bem feita? Nós estamos falando de todos os setores, né? Generalizando. Privados, É tipo assim, vamos juntar tudo e ver qual que é o percentual de qualidade dessa coleta. Assim, muitos estabelecimentos ainda funcionam irregulares, é fato. Alguns estabelecimentos têm contrato com as empresas, mas eles não têm nem noção do que é o contrato, qual que é o tipo de tratamento. A segregação é muito falha,
tá? Independente do tipo de contrato. A separação do resíduo é muito falha, é muito mínima. Não tem a pesagem separada desses subgrupos, porque você vê que tem vários subgrupos. Eu considero ruim. Ruim ainda. Ruim. O que a gente pode fazer para melhorar? O primeiro passo é o gerador se conscientizar que o resíduo é dele e que ele que tem a obrigação de classificar o resíduo, de separar o resíduo, de fazer o seu programa de gerenciamento mesmo. O segundo passo é contratar empresas que sejam sérias. Quando o gerador vai contratar essa empresa, ele tem que... Eu brinco que é mais ou menos assim. Quando você vai começar um namoro, você puxa a ficha do pretendente, não puxa? Para contratar uma empresa de resíduo é a mesma coisa. Você tem que puxar a ficha da empresa, tem que ver qual que é o histórico dela, se já teve alguma coisa, pedir questão de licenciamento, perceber quem são os profissionais que estão envolvidos no processo, se ela cumpre com o que está previsto no contrato. Então, coisas que ele fica resguardado, porque o gerador ele é sempre responsável pelo resíduo. Mesmo que a empresa já tenha feito a coleta, ele ainda é responsável pelo resíduo. E verificar se aquele tratamento que ele contratou é o que realmente está acontecendo. Né? Agora com o MTR Online, que ainda as empresas, os estabelecimentos não estão sabendo muito que ele vai entrar em vigor tão logo, 9 de outubro, creio eu que isso vai melhorar, vamos ter uma rastreabilidade maior. Só que se o gerador não souber como alimentar, é porque ele vai ter que gerar o MTR pelo sistema do Estado. Se ele não souber como alimentar, não conseguir conferir qual a documentação da empresa, como é que faz? Sim, vai trocar 6 por meia dúzia, né? O papel pelo online, não vai mudar. Com uma diferença. O cadastro no MTR é feito pelo CPF do administrador, CNPJ da empresa, então vai estar lá que aquela pessoa deu aquela informação, que ela pode ser verídica ou não. Eu quero deixar aqui com a Juliana, a próxima vez que a gente for conversar, para a gente ir na empresa mesmo, em clínicas, para a gente mostrar para as pessoas como que é feito isso, que tipo de coleta que a gente tem, para a gente poder entender também o que passar para eles, né, a realidade. Eu gostaria que você deixasse seu telefone de contato para a empresa que tiver com vontade de conversar um pouco sobre isso, que é muito sério, gente. O seu colaborador tem que entender também, os médicos, dentistas, todos os profissionais de saúde têm que entender como que é feito isso e cobrar que seja feito bem feito, cobrar dos seus diretores, cobrar dos seus administradores, que tem que ser uma coisa muito séria. Telefone, Ju. 034 9150 0612. Eu volto com a Juliana na próxima oportunidade e a gente vai mostrar para vocês lá na clínica onde que tem que ficar o recipiente que ele vai fazer essa coleta, como que é feita essa coleta, para a gente poder explicar para vocês e vocês cobrarem também essas casas e esses hospitais, esses órgãos, vamos dizer assim, instituições de saúde que vocês frequentam, para que vocês não corram risco de contaminação. Pelo menos assim, bem menos, né? Que nada, eu falo que o todo é até impossível de ser 100%, mas a gente pode melhorar todo dia para tentar chegar lá. A gente vai girando por aí e nós voltamos com ela depois mostrando como que é essa coleta.